Olá, mulheres que estão na busca pela sua ascensão, pela posição executiva na sua empresa e que realmente já tem aí uma posição de líder ou supervisão, coordenação ou gerente. É com você que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre é, comportamentos e posicionamentos em algumas situações que podem realmente prejudicar e atrasar a evolução da sua carreira. E que muitas vezes a pessoa não percebe, a pessoa está tão ali envolvida com os assuntos, com o dia a dia, se sentindo tão cansada, né, sugada, a energia sendo sugada pelo excesso de atividades, o excesso de cobrança, o excesso de coisas para fazer e acaba aí tendo um comportamento que, ao invés de somar para o seu crescimento, ele está aí dividindo e diminuindo as suas possibilidades de ascensão. Será que você já percebeu algum deles, já lutou contra algum deles e já evoluiu e já conseguiu se libertar desses comportamentos? Eu vou falar de um assunto hoje que a gente vê muito, tem muita gente falando e eu quero falar do que eu já vivi, né, de armadilhas que eu já vivi e que certamente vocês também já podem ter visto alguém vivendo ou você mesmas já viveram. Então, eu vou começar contando uma história, né? Ou falando do tema. O tema é a procrastinação, né? E muitas vezes, né, para a liderança, a procrastinar, não fazer o que precisa ser feito, não tomar a decisão que precisa ser tomada, pode realmente levar a resultados muito ruins e prejudicar muito a vivência da equipe, da liderança com a equipe, o retorno aí pode ser muito negativo, né? Pode estar transformando o relacionamento num relacionamento difícil, pode estar dificultando mesmo o relacionamento. E não se esqueça que sempre quando um profissional vai ser promovido, a empresa busca saber como que os seus liderados estão percebendo esse profissional. Então, não há só a validação pelos pares do liderado, pelos executivos superiores àquele liderado. Também os seus colaboradores, de alguma forma, são ouvidos, em algumas empresas intensamente ouvidos, até formalmente ouvidos. Em outras, esse processo é um processo mais fluido, mas sempre os colaboradores são ouvidos de alguma forma. Então, para que a pessoa possa evoluir na carreira, ela tem que cuidar desse relacionamento e tem coisas que a gente faz, o que outras pessoas fazem e que vão, sem dúvida nenhuma, prejudicar a evolução na carreira. Fica atenta para você não cair aí nessas armadilhas. Então, vou começar com uma historinha, porque eu me lembrei, aqui falando da procrastinação, me lembrei de uma historinha que acaba tendo um pouco a ver com uma percepção pelos outros de procrastinação. Olha que interessante, porque a procrastinação, ela pode ser da própria pessoa, a pessoa não está realmente fazendo, não está tomando a decisão que precisa ser tomada, mas algumas situações pode estar sendo percebido que a pessoa não está fazendo, não está tomando a decisão e muitas vezes a pessoa não tem nenhuma consciência muito tangível aí, né, do fato mesmo e por isso que ela não está agindo. Então, vamos começar com a história. Não sei se vocês já ouviram essa historinha, mas é uma historinha ótima, a história dos macaquinhos. Então, conta a lenda que um executivo, né, que tinha uma área muito grande, foi visitar lá a área dele, né, passear ali pelas salas, pela área dele,
na empresa, que contava aí com muitos colaboradores, e quando ele, né, entrou numa das áreas, um dos seus liderados, né, um colaborador, mas já com uma posição mais alta, chegou para ele nossa, que bacana que você está aqui, tá? Hoje nós estamos resolvendo aquele problema XPTO, realmente é uma coisa que está aqui encrencada, a gente não está conseguindo aí ter uma percepção correta de como que a gente deve resolver, mas agora que você está aí, né, tá sabendo, então a gente tem certeza que uma hora vai resolver, né? Aí, né, o gestor preocupado ali, vendo os colaboradores, vendo o uso das ferramentas, vendo se as coisas estavam funcionando direitinho, ouvindo, né, en passant o que aquele colaborador estava falando. Tá, claro, mas na mente dele, o entendimento foi: vocês vão continuar trabalhando, vocês vão continuar tentando resolver o problema, que realmente é um problema, precisa ser resolvido. Mas agora eu estou aqui fazendo a minha visita, entendendo o que está acontecendo e tal, e vou continuar aqui. Aí o outro colaborador chama, aí beleza, né? Ele cumprimenta, porque essas visitas, né, ao chão da fábrica, que alguns falam, né, que tem que dar essa proximidade, elas, se não forem bem conduzidas, podem levar a situações realmente muito complicadas. Então, na historinha, o executivo fez, né, a visita, terminou a visita, voltou lá para a sala dele e foi trabalhar, cuidar da vida, cuidar dos outros afazeres. E um tempo depois, um tempo razoável depois, ele foi chamado ali pela liderança dele, né, pelo chefe dele, provavelmente o CEO da empresa, e aquele projeto tal, tá parado, o que aconteceu, por que as coisas não andaram? Aí não, o pessoal estava ativo, a última vez que eu estive na área, inclusive, foi comentado que estava mesmo vivenciando dificuldade, mas eu vou entender. Aí chamou, né, o seu liderado, aquele que tinha conversado com ele, e, poxa, como é que tá? Você falou comigo naquele dia e as coisas estão paradas, o chefe, né, tá nervoso, já me chamou, pediu satisfação e eu nem sabia o que dizer a ele, porque eu esperava que vocês já tivessem conseguido resolver. Aí o colaborador vira para ele e falou, mas quando você lá passou pela área, eu te falei que a gente estava tendo dificuldade, eu entendi que você ia assumir. E como você não chamou a gente entendeu que você já tinha conseguido resolver o problema. Comunicação, né? Comunicação é realmente um grande problema para o homem. Moral dessa história. Moral da história é, quando você tiver com um colaborador e ele falar de alguma coisa que não está funcionando, como se estivesse delargando para cima, eu chamava isso de delargar para cima, né? Na historinha é quando os colaboradores estiverem passando os macaquinhos, que no final do dia, muitas vezes, a liderança fica pesada de tanto macaquinho que vem para as costas dela. Então, o que a liderança deve fazer? Nunca, em hipótese nenhuma, aceite receber nenhuma atribuição que não venha sem a sua consciência plena. Isso significa que se você passar no corredor, o colaborador chegar e falar, aquele negócio lá não está andando, isso não significa que você está assumindo, então, o comando daquele negócio lá, porque ele só te falou que não está andando. Então, para que você não caia nessa armadilha, qual é a solução? Mas eu tenho certeza que vocês vão continuar aí se dedicando para resolver. Inclusive, daqui a 2 dias, 3 dias, eu vou te chamar para você me mostrar a solução que vocês pensaram. Ou de tarde eu já vou te chamar para que a gente converse para entender como é que vocês conseguiram aí solucionar o problema. Então, fique atento para que a rapaziada não te passe os macaquinhos. Acontece muito.
E acontece realmente quando não há uma consciência plena ali, a comunicação ela fica muito aberta, né? E não fica claro que a pessoa está te passando a atribuição e você não amarra de forma que a pessoa compreenda que ela continua com a responsabilidade pela situação. Então, a forma correta é: entendo que é realmente um problema complexo, que é difícil, eu estou depositando aí toda a minha confiança que vocês vão continuar se dedicando e chegando a uma solução. Então, vou agendar aqui um encontro para que vocês me passem realmente o que está acontecendo e como que vocês pensam na solução. Eu espero, inclusive, e tem um livro que diz, né, quando alguém vai te entregar um problema, te passa um problema, você fala: olha, eu estou esperando que você me traga 3 sugestões de solução para esse problema que você está me mostrando aí, que realmente é um problema importante que precisa ser resolvido. Então eu espero que você me traga aí 3 soluções, 3 sugestões de solução. Então, essa é uma forma também de mandar de volta o problema, aterrissar o problema onde ele tem que estar. Por quê? Com essa ação, o colaborador vai ter que se posicionar, né? Não vai poder continuar dando essa de esperto, né? Eu passei lá para a liderança, estou aguardando a sinalização do que é para fazer. E a sinalização que você dá que é para fazer, vai lá e me traz 3 sugestões de solução. Ferrou. Era melhor não ter falado. Essa é uma boa. Essa é boa mesmo, essa é uma forma realmente de lidar com essas dificuldadezinhas do dia a dia tão comuns, né, que a gente como liderança tem que realmente estar atento para não cair em armadilha. Mas existe a procrastinação nossa, né, que tem diversas razões para estar acontecendo. Então eu vou falar de alguns tipos de procrastinação que eu já vi e que algumas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha. Então a primeira coisa é o seguinte: é quando você tem que tomar decisão de uma coisa simples, né, decisões mais banais do dia a dia, sei lá, vamos pensar aqui, se a gente estava pensando naquela reunião de fazer uma abertura assim assado, de convidar não sei quem, que você nos ajudasse, convidando não sei quem para a abertura, e que a gente acha que é importante fazer uma abertura assada, assim, uma coisa simples, né? Mas que naquele momento parece, né, uma coisa muito, você convidar um par seu para fazer uma abertura numa determinada reunião, uma coisa simples, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a situação, não sabem alguns detalhes e você acha que não é o momento de abordar para o profissional, para aquele tipo de trabalho, porque pode ter alguma questão ali política, então você acaba procrastinando. Por quê? Porque você acha que a solução é boa, tá? Realmente chamar aquele profissional pode ser uma boa, fazer a abertura, ele ia se sentir prestigiado, mas por outro lado, dado uma situação XPTO, pode ter aí um problema e esse fato pode gerar um problema para ele, para você, para a empresa, então fica em aberto. E aí o que acontece? Vou pensar, o colaborador continua com o problema, você continua com o problema, fica todo mundo em sofrimento. Então é uma situação aparentemente simples, um problema que nem é problema, né? Não é um problema até que ele se torna um problema, que é isso que acontece com algumas decisões simples, né? Decisão simples. A gente começa o treinamento às 8 ou às 9. Uma decisão simples, é uma escolha simples. Mas muitas vezes isso fica assim meio caótico. Não, porque eu quero saber se vai ter um evento, não sei o quê, que aí o fulano de tal talvez não possa vir. Então, aí não decide.
E em cima, o que acontece com essa diaba dessas decisões simplesinhas? Quando o povo acorda, né, você acorda, o colaborador acorda para essa decisão simplesinha, já está em cima do laço. Então, por exemplo, fazer um convite para o colega um dia antes para ele abrir é um caos, né? Porque a pessoa não se preparou, a pessoa talvez nem tenha agenda, realmente aí não possa mesmo. Olha só, o que parecia ser um probleminha vira um problemão para você e um problemão para sua equipe, que vai ter que encontrar aí um plano B. Da mesma forma, 8 ou 9, e ninguém se atenta, aí vamos supor que precisa começar às 8. Quando vai ver, a sala só vai estar liberada às 9. Ai, que dor de cabeça, né? Então, quando a gente tem que tomar uma decisão simples, a gente tem que conversar com o colaborador sobre a decisão, né? Se realmente, por exemplo, no caso do colega, se aquele colega realmente é meio complicado, está num momento meio complicado, o que você pode fazer é transformar. Então, cria aí um momento, outro, vamos tentar ver para o encerramento do curso, vamos tentar ver para a abertura da minha parte no treinamento, vamos tentar um outro formato para ele e vamos convidar um outro que não tem questão nenhuma, que virá com a melhor boa vontade, ou vamos fazer a abertura nós mesmos. Ou seja, buscar uma solução, porque essas decisões simples, primeiro, quando se tornam um problemão, é um problemão e é difícil, fica muito difícil, e você perde autoridade diante dos seus colaboradores, que eles ficam achando, pô, uma decisão boba dessa, ficou enrolando, e aí em cima da hora cria esse problemão pra gente. Então, afeta muito, abala muito o relacionamento da liderança com seus liderados. Não se permita isso. Se é uma coisa realmente simples, né? Bobagenzinhas que eu me lembrei aqui, situações que eu já vivi, que realmente tem horas que a gente tem tanta informação do que está acontecendo, que a gente acaba procrastinando. Ao invés de procrastinar, a minha sugestão é: defina algo diferente. Se está enrolado ali, defina algo diferente. Com relação ao horário, qual é o horário usual? Qual é o melhor horário? O horário usual. Então, o melhor horário seria às 8, mas o horário usual é às 9, então fica com às 9. Porque o usual não vai estar afetando ninguém e, né, você mesmo vai ter que se adaptar, a equipe se adapta, vai começar às 9, pronto, é o horário usual. Pá, acabou. Decidiu. Você não fica com aquele peso atrás. E, pior, você não fica com um peso atrás que você não está com consciência. Você simplesmente esqueceu. E aí, quando vai tentar resolver, é o caos. Deixa de ser um pezinho para ser um pesão, um problemão para resolver. Então, primeira procrastinação que a gente tem que vencer é das decisões fáceis e simples que se complicam de alguma forma. Uma outra procrastinação muito comum é quando tem algumas tarefas para fazer, a leitura de um relatório, preparar uma apresentação, vamos ver outras coisas que podem ser afetadas. Dar um feedback, fazer uma avaliação de desempenho de um colaborador, tarefas realmente que demandam aí o esforço da liderança, o seu esforço pessoal para ser feito, e você acaba adiando, porque tem um incêndio aqui. E o que é incêndio, né, gente? O que liderança tem de incêndio? Convocação para uma reunião com o CEO que chegou naquele momento para as 2 horas da tarde, né?
Então, você vai para uma reunião, você tem que saber qual assunto que vai ter na reunião, se você tem que levar algum material. Então, você tem que parar as coisas que você está fazendo para se dedicar. E realmente acontece muito, né? Vocês que também têm papel de liderança sabem que a vida, a gente vem assim com um planejamento diário bonitinho e vem um monte de incêndiozinho e aquele planejamento vai pro beleléu. E o que acontece? Por exemplo, a gente não dedica a concentração e o tempo para fazer a melhor apresentação. E a gente vai fazer uma apresentação mais ou menos. E a apresentação mais ou menos expõe a qualidade do nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente está fazendo um trabalho muito legal, a gente está tendo resultados incríveis, mas como a apresentação está mais ou menos, porque foi feita em cima da hora, sem reunir todos os dados, sem aquela ampliação da mente para estar fazendo uma apresentação que realmente vai envolver as pessoas, capturar a atenção das pessoas, vai ser um resultado ruim. Então, não se deixe procrastinar a atividade. Ah, mas eu vou ter que ir na reunião, vai ter que ir na reunião e vai ter que encontrar um tempo para preparar a apresentação e não pode se esquecer da apresentação. O problema é que muita gente, eu entendo perfeitamente, porque aí vai para essa reunião que não estava agendada e sai da reunião cheio de tarefa, cheio de coisa para fazer. Então, minhas recomendações, né? Como é que a gente sai desse enrosco? Primeira coisa, a reunião você não estava preparada para essa reunião, convocada em cima da hora lá, que você caiu de paraquedas, você deve delegar algumas coisas. Com certeza, você é líder, delegue. Chame os colaboradores que realmente têm a ver com esse assunto e delegue. E marque já, agenda lá. Cobrar do colaborador isso aqui no dia tal. Importantíssimo, fundamental. Nunca, em tempo nenhum, delegue nada que você não cobre depois. Que aí não é delegar, é delargar. Então, delega e já combina. No dia tal, nós vamos sentar, você vai me apresentar aqui os resultados, o que você conseguiu fazer. Se você não conseguir andar nada, você tem que me avisar antes dessa data. Tem que combinar todo o processo. Isso com relação às novidades que vieram lá da tal reunião que caiu no colo. Com relação à sua apresentação, uma coisa também que você pode fazer é já delegar para alguém, né? Ou para um assistente, ou para a secretária, se você tem, ou para um colaborador, para ele conseguir mais informações. Então, você vai ter que ler alguma coisa e já espalhar as informações e já botar na agenda, cobrar informação tal, para continuar estruturando a sua apresentação. Ou seja, realmente, para você deixar de ser procrastinadora, você tem que se organizar. A pessoa que procrastina, que enrola e que não entrega as coisas, ela com certeza é mais desorganizada do que organizada. Mas não tem nenhuma dúvida. Porque quando a pessoa é organizada, o pensamento é organizado, ela se obriga a controlar, a ter algum controle do que ela delega ou do que ela precisa, né? Então, eu vou cobrar isso no dia tal, isso aqui no dia tal, porque eu vou fazer isso. Ela faz um planejamento da ação. O troço não fica solto. Né, vai chegar, aí eu vou ter uma visão brilhante. Eu conheço algumas pessoas, por características, por personalidade, que fazem a opção de realmente varar a noite para fazer a apresentação. Não faz a melhor apresentação, não faz. Porque na hora que está varando a noite, não está com toda a equipe ali para tirar dúvidas, não está com toda a equipe ali para obter mais dados e informações relevantes.
então não vai fazer a melhor apresentação. Se engana, né? Fica enganando, me engana que eu gosto, achando que essa é a forma, né? Porque vai vir uma iluminação divina e eu vou ter até pode ter alguns insights bacanas e tal, mas a apresentação não vai ser a melhor, não vai. Vai ser ali média e vai ter os insights legais, e aí graças a esses insights, que provavelmente a pessoa pela personalidade acaba atraindo umas sacadas interessantes, vai fazer a apresentação ficar razoável, né? As pessoas não vão dizer que droga de apresentação, legal, essa parte aqui foi, mas tá faltando isso, né? Então, sempre precisa planejar e organizar as atividades e tarefas. Se a sua personalidade é uma personalidade, né, de fazer as coisas em cima da hora, cobre dados e informações antes, para em cima da hora dar uma olhada em tudo, montar sua apresentação baseada em fatos, baseada em números. Com certeza você vai fazer uma apresentação excepcional, porque vem aí as suas sacadas geniais baseadas nos números e fatos, né, do que você tem ali de força. Isso mostra competência, isso te dá autoridade e faz você ser respeitada. Ao passo que, se você tá ali, né, com um monte de coisas, essas pipocas aí que vêm, tem que fazer isso, o chefe pediu aquilo, não sei o quê, que tiram a concentração das atividades importantes e relevantes, você precisa planejar e organizar para fazer o que é realmente urgente e importante, que é a apresentação em que você vai expor não só o seu trabalho, a sua competência, mas a da sua equipe, das outras pessoas que estão envolvidas. Então, realmente, prepare-se, planeje e se organize. Uma outra atitude, comportamento que eu percebo em algumas pessoas é quando tem que tomar decisões diferenciadas, decisões mais difíceis, começa a pedir opinião de Deus e todo mundo. Aí chega para um, o que você acha disso, disso, disso? Aí a pessoa fala, aquilo, outro. Legal, tá? Nossa, isso aí que você falou, bacana, tá? Aí vai e conversa com outra pessoa. O que você acha disso, disso e disso? Aí a outra pessoa, eu acho aquilo, aquilo outro. Aí ela fica assim, opa, é diferente do que a outra falou. Aí vai, prova, né? Vamos para uma terceira opinião. Já pedi uma, agora vou para uma outra. Agora vamos para uma terceira opinião. E calha da terceira opinião não ser convergente nem com a primeira nem com a segunda. Então vai ter 3 opiniões. Que decisão que ela toma? Nenhuma. Tá confusa. Um monte de opinião que as pessoas têm. E pensando bem, essa opinião aqui tem um fundo de verdade. Aquela outra opinião ali tem outro fundo de verdade. E essa terceira, poxa, isso aqui é uma coisa que eu nem tinha imaginado, nem podia imaginar que isso podia acontecer. Então, realmente, está difícil tomar essa decisão. Então, quando a gente não tem uma visão, a gente adia. A gente procrastina. E isso, né, gente, gera, assim, nos nossos colaboradores uma percepção de fraqueza muito grande. Primeiro, a pessoa deixa de tomar decisões baseadas em opiniões. Ela não está deixando de tomar uma decisão baseada num fato, em números, em um relatório, em alguma coisa concreta. Ela está deixando aí de tomar uma decisão baseada em uma opinião de um, uma opinião de outro. Quem é essa pessoa, né? Que liderança é essa que vai trafegar baseado na opinião de outros, que nem entendem muitas vezes o babado lá, o negócio lá, o drama lá daquela equipe?
Como é que essas outras pessoas estão palpitando num troço que eles nem sabem o que é? Como é que a liderança considera mais a opinião desses faladores e não da sua equipe, dos seus analistas, né? Dos seus até gestores, que muitas vezes, né, o gerente tem 2 ou 3 coordenadores ali que tem muita experiência e ele está levando em consideração outras pessoas dentro da organização. Isso enfraquece demais a liderança, isso tira poder, isso tira autoridade, diminui o respeito, diminui a confiança. As pessoas perdem a confiança de que a liderança realmente é capaz de liderar, que a liderança realmente é capaz de levar eles para um outro patamar, que essa liderança realmente é capaz de tomar decisões quando as decisões surgem. Então, fundamental, como é que a gente resolve isso, pelo amor de Deus? Quando você tem que tomar uma decisão, é legal ouvir opiniões? Não é ruim não acho que é uma coisa impossível. Mas a opinião tem que vir para... Primeiro, quando a gente vai buscar uma opinião, a gente tem que entender que é o que a pessoa pensa, baseada na perspectiva daquela pessoa. Então, uma opinião, sei lá, a Terra vai tremer amanhã. Aí você tem um relatório da sua equipe que está dizendo que a Terra não vai tremer amanhã, que a Terra vai tremer hoje, que amanhã ela não treme mais. E a pessoa, não, mas com certeza, porque eu sinto que a Terra vai tremer. Então, você já tem que, legal, ele tem o direito de pensar, pode até ser que aconteça fortuitamente, mas os dados, os números não confirmam. Então, aquela opinião vai para escanteio, porque você vai ficar com os fatos e números. Tomada de decisão não é uma coisa fácil, exige coragem. Acima de tudo, tomada de decisão exige coragem. Mas a gente fica muito mais fortalecido para tomar uma decisão quando a gente tem fatos e números que nos ajudam a ir para o caminho que é aquele fato que aquele número está mostrando. Isso fortalece muito a nossa tomada de decisão e facilita. Agora, se a gente tem isso, mas prefere ouvir a opinião, e aí vem a opinião que é contrária ao número e ao fato, e eu considero essa opinião, e aí não tomo decisão, fico parada ali no meio, quando os fatos e os números têm que ter mais propriedade do que uma opinião. Até porque a opinião pode ser aquela, porque a perspectiva da onde a pessoa está vendo o fato, ela é uma perspectiva menor, né? Ela só vê um pedacinho do quadro, ela não está vendo o quadro completo. E aí leva a pessoa a ter uma perspectiva aí diferente e entender a situação de uma forma incompleta, completamente dispensável em algumas situações. Agora, ficar ouvindo a opinião de um de outro nunca é bom, gente. Não vai transmitir para a equipe uma liderança forte, não transmite fraqueza. Se você quer realmente ouvir opiniões, o que você tem que fazer é fazer uma síntese dessas opiniões. Olha a diferença. Faz uma síntese, ouvir fulano, ouvir Beltrano, eles têm uma posição, às vezes até antagônica, tal, mas que trazem para essa visão. Nós temos aqui os fatos e dados. Eu, analisando fatos e dados e essas opiniões, considerei que esse aspecto e esse aspecto do que eles falaram era realmente relevante, e os fatos e os dados juntei com isso, vamos fazer assim. Ao contrário da outra situação que leva à procrastinação, que a pessoa fica perdida no... Você está tomando uma decisão, você está dizendo por que ouviu e o que ouvir te trouxe de benefício, e vai tomar uma decisão ainda mais respaldada, mais qualificada. Isso faz a equipe te respeitar, isso faz a equipe te admirar, e isso faz você chegar, com certeza, aos melhores resultados. E aí, né, tem ainda
a procrastinação que é a pior para mim, que é a procrastinação das decisões difíceis. Então, a pessoa sempre adia uma decisão difícil e essa, ficar o tempo todo adiando a decisão difícil, faz com que a pessoa também seja percebida não como uma liderança forte, mas como uma liderança fraca. Qual é uma das decisões mais difíceis que uma liderança tem que tomar? A demissão de um colaborador. Então vamos lá. Como é que o processo de demissão tem que acontecer? O Falcone, ele diz o seguinte, que a gente dá o primeiro feedback, e aí é feedback mesmo, completo, ouve o colaborador, as dificuldades que ele tem, porque às vezes a gente coloca um colaborador para vencer um desafio, uma atividade, achando que ele tem todas as capacitações, e ele não tem todas as capacitações. E nesse momento de feedback ele diz, mas eu não sei fazer isso. Então, o papel da liderança, então, eu vou colocar alguém do teu lado que sabe. Ou eu vou te ajudar a fazer, eu vou te treinar, eu vou te capacitar para fazer N situações aí para preparar o colaborador para ele fazer. Então, primeiro feedback. Se depois do feedback resolveu, beleza, bola para frente. Se não resolveu, se os problemas continuam, você vai para o segundo feedback. E o segundo feedback é para dizer que o gato subiu no telhado. Né? Ó, não tá legal, a gente conversou, você foi treinado, o que mais a gente pode fazer para isso aqui se resolver? É muito grave e a gente não tá tendo resultado aqui. Tem que ser pontuado o nível de gravidade de não se conseguir resolver ali o problema, a situação, não se chegar aos resultados pretendidos. Na percepção do Falcone, na minha experiência, nesse segundo feedback da dificuldade da pessoa, é quase 99% de chance de que essa pessoa venha a sair, que ela não consiga realmente ultrapassar os desafios. E existem empresas, né, que têm oportunidades em outras áreas, que a competência da pessoa casa bem, não é arremesso de baú, pode não dar certo comigo, com os meus desafios, mas pode dar certo com o outro, com os desafios do outro, tem mais a ver com as competências, deixa a pessoa mais feliz, os outros desafios, então faz aí um job rotation com a pessoa. É uma forma, e a forma pior é a demissão. Tá? E você já, nesse segundo feedback, você já tem que se preparar para o processo de demissão e de trazer uma outra pessoa. Então, abre as duas coisas, como vai fazer a demissão e como que vai ter um substituto. As ações para ter um substituto e a ação aí para a demissão. E isso tem que ser rápido, gente, rápido, porque quanto mais tempo a pessoa fica, mais desgastante fica a situação dela, com mais gastura, com mais dificuldade de se relacionar com a pessoa, você fica. Então a liderança sofre, a área sofre, porque as pessoas aí têm que trabalhar mais, porque a pessoa não está dando resultado, aí os outros trabalham mais, ficam reclamando. Então fica aquela situação negativa. E a pessoa realmente vai sendo fritada, né? E é muito ruim, né? Fritar a pessoa, deixar a pessoa afastada, não participando de algumas reuniões. Isso é horrível. Então, a melhor coisa tenha um substituto, corra atrás de um substituto rápido e faça a demissão rápida também. A pior coisa que eu já vi uma liderança fazer é se conscientizar que a pessoa precisava realmente ser demitida. Conscientizou, não vou demitir. Aí dá um jeitinho de contar para muitas pessoas da equipe. Não, porque eu vou fazer demissão, porque não tá dando, que tititi. Aí vai lá, né? Para as pessoas, né? Fala, vamos, né? Fala
com o par da pessoa, que vai ter que assumir algumas atividades da pessoa, para a pessoa já ir pegando. Fala com, sei lá, um colaborador que tem um relacionamento bom, para o colaborador dar uma luz aí, do que pode falar, do que não pode falar, como falar, parará. Fala lá com o pessoal do RH, e fala com o pessoal da administração de pessoal, faz aí toda essa mise-en-scène para fazer a demissão. Aí chama o colaborador para fazer a demissão, informa ele e tal, e o colaborador pede uma chance. O colaborador fala, esse meu momento de vida está muito difícil, me ajuda, não faça isso comigo, me dá uma chance, eu vou mudar, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou aprender, e passa aquela cantada, você me perdoe, foi sem querer, mas é porque eu acordei de manhã, estava com dor de cabeça, é por isso que eu não cumprimentei, por isso que eu não fiz isso, por isso que eu não fiz aquilo. Se isso fosse verdade, se ele fosse capaz de mudar o comportamento, ele teria mudado no primeiro feedback. Né? A gente já combinou. Primeiro feedback, segundo feedback, já prepara para o terceiro. Mas aí, né, vai conversar com o colaborador e ele pede para ficar, ele faz aí um drama, uma mise-en-scène danada. Qual é a mensagem que essa liderança passa para todo esse povaréu que ela tinha contado que ia demitir o colaborador? E justificado, muito bem justificado, por que ele deveria ser demitido. Não nos esqueçamos disso, que ela justificou muito bem tudo de errado que o colaborador fazia, as dificuldades, as entregas. Para todo, ela resolveu o problema de né? Não fez a demissão, mas ela criou problema com aquele monte de gente que ela contou que ia fazer a demissão. Um monte de gente olhando para ela, achando que ela é uma liderança fraca, uma liderança pouco competente, uma liderança insegura, uma liderança que o colaborador manipula. É isso que as pessoas estão achando. É sobre isso que as pessoas estão falando. Então você resolve o problema de um e cria um problema seu com muitos outros. Não faça isso. Não volte atrás. Se a pessoa tivesse que mudar, ela teria que ter mudado no primeiro feedback. Se ela não mudou, ela não vai mudar agora porque você chamou para demissão. Não vai. Ela vai continuar fazendo. Ela pode mudar 2 dias, 3 dias, mas no 4º dia ela já volta a ter alguns comportamentos, porque é da natureza dela. Que nem aquela história lá do escorpião e do sapo, né? Que o escorpião pede a carona pro sapo, porque tem que cruzar o rio e ele tá com medo de morrer afogado, pede carona pro sapo. O sapo, eu não vou dar carona pra você, você é um escorpião. Ele, poxa, faz isso não, somos amigos, parceiro, vamos lá, parceiro, me ajuda. Aí o sapo, pô, tadinho, né? Tá pedindo com jeitinho, é parceiro, é amigo, vou confiar, bota o escorpião nas costas, começa lá, né, a cruzar o rio. Quando tá quase chegando o escorpião, vai e faz lá o ferimento fatal e o sapo morre e ele chega na beira, porque já estava bem pertinho, né? E o sapo, antes de morrer, pergunta, mas meu Deus, por que você fez isso? E o escorpião responde, eu não posso vencer a minha natureza. Então, né, um colaborador que recebe feedback e não muda o comportamento, não vai mudar o comportamento porque você falou, anunciou que ia demitir ele. O correto é prosseguir com a demissão e ajudar o colaborador da forma que você puder. Buscar um local que seja adequado, porque muitas vezes o colaborador, ele é ascende também na área, ele assume novas responsabilidades e ele não consegue dar conta dessas novas responsabilidades, mas em outras ele ia muito bem. Então, a gente pode buscar aí um local onde esse colaborador vá se dar muito bem com atividades que sejam
que sejam pertinentes, né, com as competências, as habilidades que o colaborador demonstra. Bom, eu falei hoje de 4 situações de procrastinação que a gente acaba, de vez em quando, dando uma escorregadinha nelas. A gente acaba realmente adiando. Outra coisa da demissão eu informo para todo mundo que vou demitir. Lembrei, eu informo para todo mundo que vou demitir o colaborador e não chamo o colaborador nunca para conversar e fazer a demissão. E as pessoas começam, não falou que ia demitir? E cadê a demissão? Não falou que ia demitir? Cadê a demissão? Quando é que vai ser essa demissão? Meu Deus do céu, esse negócio aqui, essa angústia que a gente tá, que a gente não consegue nem olhar mais pro colaborador, que sabe que ele vai ser demitido, e ele falando, fazendo plano, não sei o quê, e a gente aqui, e a liderança não faz nada. Gente, isso é horrível. Tomou a decisão, faça o mais rápido possível. Quanto mais tempo você leva, maior é o sofrimento. É o seu sofrimento, da sua equipe e do colaborador também. Porque não tem como ele estar melhor preparado para a demissão. Não tem. E por fim, uma dica com relação à demissão, né? Não é bom no momento da demissão mostrar para o colaborador as fraquezas dele, as insuficiências, as incapacidades. No momento de demissão, a tomada de decisão foi feita, transformar aquele momento tão doloroso, tão difícil, meio que num acolhimento. E escolhendo muito bem as palavras, né? Então, uma forma a forma como eu trabalho, que eu preciso que as coisas aconteçam, a gente ainda não chegou no denominador comum, você não pensa, não consegue estabelecer aí uma ordem de solução que seja parecida com a forma como eu acho que as coisas devem ser conduzidas e serem resolvidas. Então a gente termina aqui o nosso relacionamento. Eu tenho muito a te agradecer, eu sei que você era dedicado, que você tentou, mas os resultados não foram os que a gente tinha a expectativa. Então eu estou tomando a decisão pelo seu desligamento. Também não falar a empresa quer que eu te demita, também não vai agregar valor. Então eu estou tomando a decisão, faz parte da minha atribuição, né, de eu saber com quem, né, a pessoa que vai conseguir, junto aqui com toda a equipe comigo, chegar aí à solução dos problemas. Vai ficar dando feedback. Eu conheço pessoas que listam tudo que a pessoa fez errado. O momento de demissão é muito doloroso, né? E dizer você errou, não vai melhorar a pessoa, não vai fazer a pessoa se sentir melhor e sair dali com o peito cheio de agora eu vou arranjar o emprego dos meus sonhos, eu vou sair do outro lado. Pelo contrário, empurra a pessoa mais para baixo, de uma sensação de incapacidade completa. No momento de demissão, o feedback foi antes. Aí sim, detalhado, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, tem que fazer assim, tarará. Feedback antes. Caso, né, a pessoa não tenha entendido o feedback e tal, não é na hora da demissão que ela vai entender. E na hora da demissão, a decisão está tomada, não vai reverter a demissão. E também não vai justificar a sua demissão falar as incompetências do colaborador. Né? Em princípio, você já falou antes e ele tinha essa consciência. E se ele chamar para aquela... Não, mas naquela reunião que você falou, eu tentei, aí, olha, você pode ter tentado, mas eu não percebi a melhoria e realmente eu preciso tomar, eu já tomei essa decisão, não tem como voltar atrás. Então, te agradeço muito, agradeço a sua dedicação, agradeço aí a nossa convivência. Você é um cara legal, uma pessoa legal, mas a decisão já está tomada. E fazer aí, né? Cada empresa tem a forma, né,
da demissão, tocar essa demissão, gente, quanto antes, melhor. Para a pessoa, para a equipe, para a liderança. Eu tinha conheci um executivo que ele sofria tanto, mas tanto, sofria mesmo, sofria a ponto de quase chorar antes de fazer a demissão. Aí o que acontecia? Como ele estava naquele sofrimento, não dormia direito, não comia direito, estava num sofrimento total, ele não chamava a pessoa para fazer a demissão, porque ele nunca estava bem o suficiente para poder fazer a demissão e cada vez ia acumulando mais mal-estar. Né? Tudo que a pessoa fazia, tá vendo? Não dá, porque não sei o que, até exagerava um pouco para poder se justificar e poder sofrer menos. Só que aí ele entrava num looping de sofrimento. Não faça isso. É uma coisa que faz parte, é muito ruim, mas faz parte da vida. Faz parte da vida. Eu acho que eu já fui demitida, eu já tive do lado de cá, eu já tive do lado de lá. Então faz parte da vida. E cada vez mais não é uma questão de competência. Não é um atestado de incompetência quando a pessoa é demitida. Muitas vezes é porque realmente a forma como a pessoa pensa que vai fazer as coisas, o que quer resolver, o que quer trabalhar, os valores da pessoa não estão compatíveis ali com a forma, o jeito da empresa e da sua liderança. Normalíssimo. Mas não diminua. Jamais você, como liderança, não diminua aquela pessoa, aquele profissional. E faça o que você puder para ajudá-lo a encontrar um lugar, um desafio que seja compatível e que faça ele feliz, né? Uma coisa bacana é depois de um tempo ligar, saber se está tudo bem, se pode ajudar de alguma forma, estar presente para aquela pessoa. Essa é a melhor forma de ajudar, não é não demitindo, porque com certeza você vai se arrepender de não ter concretizado a demissão. Pode saber que vai, a pessoa não vai mudar porque ela ia ser demitida e você reverteu a demissão. Porque se ela fosse capaz realmente de mudar, ela teria mudado no momento do feedback para nem viver esse momento horroroso aí de uma quase demissão que é revertida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e procura lá que eu tenho mais conteúdo, que eu quero ajudar você, mulher, que quer chegar na posição executiva e não procrastinar, não cometer esses erros, esses equívocos, realmente vai te fazer uma liderança cada vez mais poderosa e mais capaz de chegar à posição executiva dos sonhos. Até o próximo!